toda a glória. Aleluia. Eu orei a Deus, estou a ser sincero, orei a Deus e orei bastante, porque é sempre um peso nos nossos corações procurar perceber aquilo que Deus quer que nós transmitamos da sua parte para os irmãos, para as pessoas amigas também, que nos honram com a sua presença. Eu costumo dizer muitas vezes, o nosso problema não é falar. O nosso problema é saber aquilo que Deus quer que nós falemos. Eu não sei se já disse aqui aos irmãos, penso que não. Mas às vezes eu costumo dizer, isto é um bocadinho, nós os pregadores, os pastores, é um pouco por vezes como as donas de casa. Tem o frigorífico cheio, não é? Não falta nada, tem carne, tem peixe, tem legumes, não é? Tem feijão, tem massa, tem arroz, tem batatas, tem tudo, mas ficam assim. Mas o que é que eu hei de fazer amanhã para o almoço? Não é, irmãs? Mas o que é que eu hei de fazer? Mas há tanta comida. Pois há, mas é preciso aquela coisinha. E nós muitas vezes também somos assim, não é? E queremos que realmente Deus traga a sua palavra para os nossos corações. Assim, irmãos, eu quero levar-vos ao Evangelho de Mateus, capítulo 21. Eu vou procurar não ser longo, sei que o Grupo Maranata ainda tem 2 participações também. Mas vou procurar que Deus me ajude a ter também um poder de síntese e poder trazer para os irmãos aquilo que eu sinto de Deus, trazer para vós nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor, São Mateus capítulo 21, versículo 12. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe, ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse, sim, nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite. Amém. Graças a Deus pela sua palavra. Amém. Eu queria pensar com os irmãos, considerar convosco nesta noite, sobre 2 assuntos. Como digo, vou procurar não ser longo. Mas, em primeiro lugar, sobre o valor e a importância que tem a casa de Deus. Segundo, o que a casa de Deus deve ser. Amém? Aleluia. Em primeiro lugar, irmãos, a casa de Deus tem muito valor. Tem muita importância para nós. A Bíblia Sagrada muitas vezes fala do tremendo valor, da tremenda importância que tem a casa de Deus. Eu sei, irmãos, que no verdadeiro sentido, a casa de Deus somos nós. Amém? Nós temos plena consciência de que daqui a algum tempo, quando nós sairmos deste espaço, Deus não fica cá. Nem fica aqui atrás em algum lugar especial. Ainda que a sua presença enche o céu e a terra. Mas no verdadeiro sentido, Deus não fica neste espaço físico. Deus vai conosco. Porque nós, todos aqueles que um dia aceitaram Cristo como seu único e suficiente Salvador,
A Bíblia diz, não é? Que nós somos a casa de Deus. Ele não habita em templos feitos por mãos de homens, mas Ele habita no coração de homens e de mulheres, de rapazes, de meninas, que um dia ouviram o Evangelho e creram em Cristo. E o aceitaram pela fé no seu coração. Então, irmãos, como diz a Bíblia, nós somos o templo do Deus vivente. Aleluia. Irmãos, os espaços físicos, os templos em si, irmãos, lá estão os deuses mortos, os ídolos. Mas o Senhor vivo e todo-poderoso habita no nosso coração. Posso ouvir um glória a Deus dos irmãos? Temos plena consciência disso. Eu há anos atrás, eu li, ou ouvi, já não me... Não, eu agora estou-me a lembrar. Eu li num livro, mas já há muitos anos atrás, e eu gostei daquela expressão. Ele diz, nós que somos salvos, nós transportamos Deus. Porque Ele vive em nós. A Deus toda a glória. A Deus toda a glória. Aleluia. Deus vive no meu coração. Amém, aleluia. Desde há 44 anos atrás, quando eu o aceitei como o meu Salvador e também como o meu Senhor. Deus vive em mim. Deus vive em vós. Amém, aleluia. Na vida de todos aqueles que o aceitaram. E se está aqui alguém esta noite que ainda não aceitou Jesus, você pode sair daqui com Ele na sua vida. A Deus toda a glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas, irmãos, este espaço é importante. Porque aqui se reúne o povo de Deus. Amém, aleluia. E nós devemos valorizar muito a casa de Deus. Amém. Irmãos, a casa de Deus é valorizada, como eu estava a dizer no início, é muito valorizada na Bíblia. Por exemplo, acerca de Jesus diz, o zelo da tua casa me devorará. Irmãos, ainda que este é um espaço físico, é um templo, irmãos, como outro espaço físico num sentido como qualquer outro, mas este não é um lugar como qualquer outro. Porque há 8 anos atrás, este lugar foi consagrado a Deus. Amém, aleluia. É o lugar de ajuntamento, é o lugar de reunião do povo de Deus, dos crentes, dos salvos. Quando aqui nós nos reunimos para orar, para buscar a face de Deus, para ouvir a sua palavra, para sentir o poder de Deus, a sua presença. Aleluia. Este é um lugar especial, porque aqui também está Deus. E Ele se manifesta neste lugar de uma maneira muito especial. Quantos têm encontrado nova vida aqui? Quantos têm encontrado esperança aqui? Quantos têm sido curados aqui? Batizados no Espírito Santo aqui? Amém? Renovados aqui? A Deus toda a glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Este lugar é o lugar de bênção, porque Deus está aqui. Amém, aleluia. E Deus vai continuar a abençoar. Amém, este lugar. Já ouvimos esta noite, amém, a leitura da palavra de Deus, quando o salmista dizia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista Davi diz, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para poder contemplar a formosura do Senhor e poder aprender no seu templo. Deixe-me dizer e partilhar isto com os irmãos, com o povo de Deus esta noite. Nós precisamos de valorizar mais a casa de Deus. Nós precisamos de nutrir um amor maior pela casa de Deus. E eu quero partilhar isto do fundo da minha alma, porque foi isto que Deus trouxe ao meu coração. Aleluia. Aleluia. Nós devemos amar a casa de Deus. Amém, irmãos?
Aleluia, 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 aleluia. Não esqueçamos, eu estava a partilhar isto com os irmãos em Lagos, nesta manhã no estudo bíblico. Irmãos, quando foi do cativeiro assírio e babilónico, irmãos, e quando Jerusalém foi destruído, e o templo foi destruído, os muros da cidade foram destruídos. Mas, irmãos, se Deus não valorizasse o templo, Ele não tinha mandado Zorobabel para o construir, ou reconstruir. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos valorizar este espaço. Porque este é o lugar do encontro com Deus. Amém? Aleluia. Aqui é o encontro dos filhos com o Pai Celestial, da criatura com o Criador. Aleluia. E quem ama Deus de coração, também ama a sua casa. Amém? Amém, irmãos? Amém, irmãos? Aleluia, aleluia. Eu espero que o Espírito Santo de Deus nos ajude, a todos nós, também a mim. Amém. A nutrirmos um amor maior, um respeito maior, um desejo maior, a valorizarmos mais a casa de Deus. Amém? Olha, e os irmãos devem dar graças. Eu também dou, mas os irmãos de uma maneira especial. Porque Deus vos deu este espaço tão bom, tão bonito, tão bem localizado, não é? Onde os irmãos têm liberdade. Quantos gostariam de ter a liberdade que os irmãos e que nós temos? Para nos reunirmos, para orar, para buscar a face de Deus. Amém. Mas muitas vezes nós não valorizamos isso como devíamos valorizar. Deus quer trazer um despertamento neste sentido. Porque eu acredito que quando mais amarmos a casa de Deus e valorizarmos isso e nos congregarmos juntos, porque este é o espaço onde a família se junta. Ou não? Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Para nós buscarmos a Deus. Como disse, este é o lugar onde os filhos se encontram com o Pai, onde nós nos encontramos com os nossos irmãos. Não é? Não é? Os irmãos não amam a vossa família biológica, a vossa família natural. Os irmãos não gostam de estar com os vossos pais, aqueles que os têm ainda. Com os vossos irmãos. Aleluia. Nós devemos apreciar estar juntos. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas agora, irmãos, vamos pensar num segundo aspecto. Num segundo aspecto, e como eu disse, eu não quero ser longo. O que a casa de Deus deve ser. Veja este texto, e é tremendo como o Espírito Santo de Deus coloca uma sequência tão bela e tão sublime neste texto, sobre aquilo que a casa de Deus deve ser. Quando Jesus entra no templo, a primeira coisa que ele faz é limpar a casa. É purificar a casa. A casa de Deus, a sinagoga, aquele espaço, ele estava a ser mal utilizado. Irmãos, ele não estava a ser utilizado para aquilo que Deus tinha planeado. E então, quando Deus chega ali e ver a casa de Deus transformada numa casa de negócio, a primeira coisa que Deus faz é limpá-la. E meus queridos irmãos e irmãs, em primeiro lugar, a casa de Deus precisa de ser um lugar de pureza. Amém, irmãos? Lugar de pureza, lugar de santidade, não lugar impuro. Deixe-me dizer, este lugar não é um lugar qualquer. Não é um lugar como os outros. Este lugar é onde um povo santo se reúne para adorar e prestar culto ao único Deus que é santo. A Deus toda a glória.
Aleluia, aleluia. Então nós devemos ter plena consciência da santidade de Deus e que nós também devemos pugnar por levar vidas santas, puras, santidade. Irmãos, não uma falsa santidade, mas uma santidade verdadeira, genuína, de acordo com a palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Então que Deus nos ajude a entender isto. A Bíblia diz, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Nós não temos um Deus que exigia santidade ou que exige santidade em algumas épocas e noutras não. Deus exige santidade na sua casa para sempre. Porque sem ela, ninguém verá o Senhor. Amém? Eu esta manhã dizia aos irmãos, Deus chamou-nos para a liberdade e somos livres em Cristo. Posso ouvir um glória a Deus dos irmãos? Somos livres em Cristo, mas não somos libertinos. Amém? Aleluia. Liberdade é uma coisa, libertinagem é outra. Nós somos um povo santo. Sabe, a Bíblia até diz que nós somos a nação santa. A nossa nação, a nação de Portugal, pode não ser e não é. Mas no meio desta nação, que é Portugal, há uma outra nação especial. É o povo de Deus, a igreja, os remidos do Senhor. A Deus toda a glória. Aleluia. Mas eu não vou demorar mais aqui. Mas depois, irmãos, a palavra de Deus avança e Jesus diz mais alguma coisa, não é? E diz a Bíblia no versículo 13. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Não sei se irmãos estão a ver esta sequência. Casa pura, casa de oração. Por que é que não vem a oração primeira? Porque a Bíblia diz que nós devemos levantar diante de Deus mãos santas, sem ira nem contenda. A Bíblia Sagrada diz, se eu atentar para a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então, irmãos, a casa de Deus deve ser, em primeiro lugar, uma casa de pureza. Depois ela deve ser uma casa de oração. Oração. O que é oração? É proferir uma ladainha qualquer, meras palavras, não. Oração é o privilégio que eu tenho de, como filho, não apenas como criatura agora, mas poder falar com Deus. Dirigir-me a Ele, abrir o meu coração, a minha alma perante Ele. E entrar com ousadia na sua presença. Porque a Bíblia diz que nós devemos entrar com ousadia na presença de Deus. Nos chegarmos com confiança ao trono da graça. Para que Deus nos abençoe e nos ajude. Sabe, irmãos, o trono de Deus é um trono de graça. É um trono de favor, onde eu me chego. Onde um dia, pela primeira vez, eu me cheguei a esse trono de graça e pedi, Deus, tira-me da desgraça. Amém? Porque foi a graça de Deus que me tirou a mim e a si da desgraça em que nós vivíamos. A Bíblia diz que sem Deus nós estamos mortos em delitos e pecados. Nós estamos longe de Deus, mas Deus nos ama. Não é? E onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus me atingiu a mim e atingiu a si. E a graça de Deus quer atingir a sua vida ainda nesta noite. Então a casa de Deus deve ser a casa de pureza. Depois ela deve ser a casa de oração. Mas há aqui como eu disse aos irmãos, uma sequência maravilhosa. E vamos ler o que diz a seguir, no versículo 14. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos e coroas. Então, irmãos, a casa de Deus
deve ser, em primeiro lugar, uma casa de pureza. Ela deve ser uma casa de oração, onde aqui clamamos a Deus para que o Senhor opere. E clamamos a Deus para que Deus abençoe e guarde o seu povo. Nós aqui clamamos a Deus para que Deus salve os pecadores, para que Deus opere. Amém. Mas esta casa deve ser uma casa de milagres. Uma casa da manifestação do poder de Deus. Mas veja a sequência: pureza, oração e milagres. Amém. A ordem maravilhosa. Aleluia. E traziam-lhe coxos, traziam-lhes cegos, traziam as pessoas com as mais variadas necessidades, como diz a palavra de Deus, e foram ter com ele ao templo, cegos e coxos e coroos. Este é lugar de milagres. Este é lugar de milagres. E milagres podem acontecer esta noite aqui. E o maior de todos é a conversão de um pecador a Cristo. O maior de todos os milagres é a salvação de uma alma. Não há milagre maior do que este. Eu às vezes até fico impressionado, não sou só eu, também os meus colegas. Quando às vezes nós pregamos acerca da salvação, ninguém diz amém, nem glória a Deus. Quando falamos de cura divina ou de outra coisa qualquer, aleluia, louvado seja Deus. Irmão, Jesus disse, amém, que nós podemos entrar no céu sem um membro do nosso corpo, mas não podemos entrar lá sem sermos salvos. Amém, aleluia. A razão principal que trouxe Jesus do céu à terra foi para nos salvar. Amém. Ele deu a sua vida, Ele derramou o seu sangue na cruz para nos salvar. E não há outro meio de nós sermos salvos a não ser através de Jesus. Jesus quer salvar almas esta noite. Jesus te ama. É possível que estejam pessoas aqui, é normal, num dia de aniversário, um dia festivo, sempre os irmãos, sentem mais entusiasmo a convidar pessoas amigas, familiares para virem ao culto. E é possível que estejam aqui pessoas esta noite que ainda não tiveram um encontro com Jesus. Não experimentaram o maior e mais importante de todos os milagres, que é a nossa conversão a Cristo. Deus te ama. Jesus morreu por ti. Ele quer e pode salvar-te esta noite. Mas Ele também pode curar a tua doença. Amém. Ele pode ajudar-te a resolver o teu problema, porque Ele ainda hoje é Deus de milagres. E este lugar, a casa de Deus, é casa de milagres, é casa de pureza, é casa de oração, mas também é casa de milagres, é lugar da manifestação do poder e da glória de Deus, porque o Senhor omnipotente está aqui. A Deus toda a glória. O Senhor Deus é o mesmo que era ontem, hoje e eternamente. Há alguns dias atrás, não muitos, a minha mulher estava a falar com o nosso filho Tiago lá, o pastor Tiago lá na Inglaterra. Como os irmãos sabem, eles estão lá. Graças a Deus que dá-me 8 dias eles vão vir. E quando estava aqui os nossos irmãos lá da Suíça e a nossa irmã veio com as meninas, eu estava aqui a dizer ao Filipe, ai, parecem as minhas meninas. Mas que bom que daqui por 15 dias vou voltar a vê-las. E a mais pequenina, ela teve uma pneumonia, agora há algum tempo atrás. E a Sara, a mais velhinha, ela teve um problema a nível de intestinos e com uma diarreia terrível. E foi uma coisa, pronto, não vale a pena estar a falar disto aqui. Mas o pastor Tiago estava a partilhar com a mãe. E durante a noite ele acordou com ela com muitos problemas. Mas ele sentiu e ele disse, Deus, eu sei que Tu és o Deus que tens poder. E eu quero ver isto também na minha própria vida. Ele sentiu e foi orar pela filha, impôs as mãos, orou por ela e disse, Deus, eu creio que Tu estás aqui, porque
porque já tinha ido aos médicos, as coisas estavam na mesma. E ele estava a dizer para a mãe, que é a minha mulher. E ele estava a dizer, mãe, instantaneamente, Deus curou a Sara. Aquela diarreia parou instantaneamente. Porque eu não vou estar aqui a descrever coisas agora sobre aquilo que se passou. Não era agradável, não é? Não, mas os irmãos imaginam, os irmãos têm uma imaginação fértil. Mas a coisa maravilhosa foi, mãe, Deus curou instantaneamente. Aquela diarreia cessou. Eu lembro que há muitos anos atrás, quando ele era uma criança pequena ainda estávamos em Coimbra, e ele estava com uma dor de dentes horrível, ele gritava, e ele não sabia, pronto, nós não sabíamos o que havíamos de fazer, pronto, quem já teve dor de dentes sabe que é terrível, não é? E eu lembro que naquela noite, ele era uma criança ainda pequena, mas durante a noite eu cheguei junto dele, e eu orei a Deus e disse, Deus... E nós em Coimbra tínhamos muitos recursos, tínhamos hospital pediátrico, tínhamos uma série de hospitais e tudo isso, e podíamos recorrer, mas eu lembro, naquele momento eu senti no meu coração e eu disse, Deus, eu oro, tu podes curar, tirar esta dor de dentes ao meu filho, para que ele creia que tu és Deus, que tu és real, e para que ele aprenda a confiar em ti. Eu lembro que naquele momento, naquela noite, pela madrugada, instantaneamente, Deus curou daquela dor de dentes. Sabe, Deus tanto cura uma dor de dentes. Parece uma coisa assim, pastor, mas uma dor de dentes. Sim, olha, não é nada agradável. E quem teve já sabe. Eu também já tive. Mas Deus é um Deus que tanto cura uma dor de dentes, como tem poder para curar um câncer. Um problema de coração. Como pode restaurar uma família, um lar à beira da ruína, ou que até já está destruído, e Deus pode restaurar. Amém. Porque Ele é Deus. E este lugar é um lugar de milagres. Esta noite Deus pode fazer milagres na tua vida. Mas para concluir, e eu peço desculpa porque, pronto, o tempo já vai avançando. Mas diz a palavra de Deus ainda no versículo 15. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que faziam os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. E disseram-lhe, ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse, sim, nunca lestes, pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor? Então veja aqui a sequência maravilhosa. O que a casa de Deus deve ser. Casa de pureza, casa de oração, casa de milagres. E quando isto acontece, a casa de Deus torna-se um lugar de louvor a Deus. De louvor a Deus. De adoração. Não apenas de cânticos, mas de louvor, de adoração, de algo que brota dentro de nós, por aquilo que Deus é e por aquilo que Deus faz. E este lugar deve ser isto. Tem sido isto, certamente. Amém. Aleluia, não tenho dúvida disso. Mas, irmãos, todas estas 4 áreas, ou estes 4 aspectos, devem se tornar mais e mais notórios aqui, como em Lagos, como por todo este país, desde o Algarve até ao Minho. A casa de Deus deve ser um lugar de pureza, deve ser um lugar de oração, deve ser sempre um lugar de milagres e um lugar de perfeito louvor, de adoração, de glória, de honra, aleluia, de majestade para o Senhor grande e todo-poderoso. A Deus toda a glória. Como nós cantamos muitas vezes, e certamente os irmãos cantam aqui também, todo louvor a Ti. Todo louvor a Ti. Toda a glória, toda a honra e todo o louvor para o Senhor nosso Deus. Amém? Aleluia. Deus continua a abençoar muito, muito, muito os queridos irmãos e irmãs aqui, os jovens,
o vosso pastor, os membros do ministério, todos aqueles que cooperam, e que esta casa continue a ser, de uma forma ainda mais enfática. Eu desejo para os irmãos o que eu desejo para nós ali em Lagos, que a casa de Deus se torne isto, para a glória do seu nome. Inclinemos nossas cabeças, aleluia, e oremos ao Senhor. Pai, nós te louvamos pelo teu amor por nós. Te damos graças pela tua santa e gloriosa palavra. Obrigado por aquilo que ela é para nós. Obrigado por este espaço bonito, belo que deste aos teus filhos aqui, nesta bonita cidade de Portimão. Obrigado porque tens abençoado o teu povo e deste os recursos para que esta casa um dia fosse consagrada a ti, Senhor. Aleluia. Ajuda o teu povo a poder valorizar e perceber a importância deste espaço e a dar-te honra, glória, louvor e gratidão por ele. Que o teu povo possa afluir para ele com mais amor e dedicação. E que este espaço se torne sempre um lugar de oração, um lugar de busca da tua face, onde tu possas manifestar o teu poder e a tua glória. Se torne verdadeiramente um lugar de pureza, um lugar de oração, mas também um lugar dos teus milagres, dos teus prodígios, das tuas maravilhas, para que as pessoas que não te conhecem percebam que aqui está o teu povo, aleluia, que nós somos os teus servos e que tu és Deus grande e todo-poderoso. Que este lugar se torne lugar, casa de louvor perfeito e adoração perfeitas ao teu nome. Lugar de salvação, lugar de esperança, lugar de vida, lugar de vitória. Aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Onde vêm os desiludidos da vida, os oprimidos por Satanás, e sejam libertos no poderoso e santo nome de Jesus. Opera, Senhor, neste lugar. Ajuda esta noite alguma vida que está na tua presença e que ainda não teve um encontro contigo. Ó Senhor, salva nesta noite. Revela-te ao seu coração. E que esta noite seja noite de entrega de vidas a ti. Nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus e para a tua eterna glória. Enquanto o povo de Deus, por uns breves instantes, permanece com as suas cabeças curvadas e oram em espírito ao Senhor. Aleluia. E antes de entregar o culto ao vosso pastor, só apenas um apelo. Temos alguém esta noite, temos alguma senhora, algum cavalheiro, algum jovem, alguma jovem, que tem sentido o desejo e a necessidade de entregar sua vida a Cristo, de ter um encontro com Ele, de experimentar o amor dEle, o poder dEle, a paz dEle, a graça dEle, a alegria dEle, amém, a nova vida que Ele tem. Se temos alguém, levanta um braço como um sinal e volta a baixar. Nós teremos muito prazer em orar por si. Temos alguém esta noite, amém, eu não sei, não conheço todas as pessoas, mas é possível que tenhamos alguém que ainda não rendeu sua vida a Cristo, mas esta noite o quer fazer, no lugar onde está, não tenha vergonha. Amém. Faça a decisão mais importante da sua vida, rendendo a mesma a Cristo. Mais uma vez, eu pergunto, temos alguém, alguma senhora, algum amigo, algum jovem, alguma jovem, que quer dizer sim, pastor, ore por mim, eu quero entregar minha vida a Cristo, eu quero render-me a Ele. No lugar onde você está, faça apenas um sinal para nós podermos ver, dizer, eu quero entregar minha vida a Cristo. Amém? Se não temos ninguém, que Deus ricamente vos abençoe. Pastor Rui, faz favor. Obrigado pela palavra tão oportuna. Hoje podemos dizer que é o dia da casa de Deus. Amém? Já pela manhã foi falado aqui sobre a casa de Deus. Nesta tarde outra vez. Parece que em Lagos também falou qualquer coisa assim quase relacionada com a casa de Deus. Então hoje é um dia da casa de Deus no Algarve. Glória a Deus. Então,
Enquanto o Grupo Maranata sobe para ter mais as suas participações, eu vou aqui fazer alguns anúncios que são necessários e os irmãos já ficam aqui prontos para depois participar. Glória a Deus. Na próxima sexta-feira temos aqui culto que vai ser dirigido pelas nossas irmãs. Então, todos aí para também participar na reunião para a glória de Deus. Nós vimos à casa de Deus para cultuar a Deus, seja irmãos ou irmãos estejam a dirigir, o importante é que Jesus está aqui e Jesus fala. Também nós queremos ter no dia da festa de Natal, dia 16, no final, uma festa, um tempo de convívio, mas esse tempo de convívio será produzido por todos nós, na verdade. E tem que ser assim, tem que ser com pessoas. E quem há de ser? São o povo de Deus e as visitas também que estejam connosco, podem participar. E outras que tragam nesse dia também podem participar. Mas esse convívio no final, ou seja, o jantar de Natal, será participado por todos, trazendo cada um alguma coisa que vai estar lá na cave, no salão social, uma mesa colocada e as coisas preparadas lá, para depois nós podermos comer juntos e festejar juntos e partilhar coisas boas juntos. A Bíblia hoje de manhã, por acaso, lemos uma parte e dizia, e comiam juntos, não é? E louvavam o Senhor. Comiam juntos. Comer juntos faz bem também. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. É um sacrifício santo e um sacrifício bom e agradável a nós, muito especial. E a Deus também, pode crer. Também gosta de ver a gente comer juntos.